quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro do Êxodo, nós vamos ler alguns versos do capítulo 1, Êxodo, capítulo 1, verso 11, a seguir. O texto vai dizer assim, Êxodo 1, verso 11 a seguir. Os egípcios puseram maiorais de tributos sobre o povo de Israel para os afligir com suas cargas sendo aumentadas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó as cidades, armazéns de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os egípcios os afligiam, mais se multiplicavam e mais cresciam, de maneira que os egípcios enfadavam-se por causa dos filhos de Israel. Verso 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, para as quais se chamavam Sifrá e outra Puá. Quando ajudares as hebreias a dar à luz e as veres sobre os assentos, se for um menino, matai, mas se for uma menina, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Capítulo 2, verso 22, aliás, antes, diz assim, então Faraó ordenou a todo o povo, todos os filhos que nasceram dos hebreus, lançai aos rios Nilo, mas todas as filhas guardai com vida. Capítulo 2, verso 1. Um homem da casa de Levi casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu-a com betume e fez pinche, pondo nela o menino e colocou entre os juncos à margem do rio. Amém? Somente até aqui. Minha oração nessa hora é para que o Senhor fale conosco por intermédio da palavra dele, que é viva, poderosa, atemporal e eficaz. O texto que nós lemos, capítulo 1, verso 11, 12, 15, 16, alguns versos, e também os 3 primeiros versos do capítulo de número 2, vai contar o momento do nascimento de Moisés, né? A Bíblia vai dizer assim que, posteriormente a Deus chamar Abraão, fazer uma promessa, dar uma promessa de um filho para Abraão, e Deus alargar as tendas de Abraão, aumentar a descendência dele, através de Abraão vai vir Isaac, através de Isaac, Esaú e Jacó, através de Jacó vão vir os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e dentre esses filhos está José. José, filho da mulher muito amada de Jacó, que vai ser vendido como escravo pelos irmãos. A Bíblia vai dizer que os irmãos o invejam ao tal ponto de planejar matar José. Mata, não mata, mata, não mata. Rubem intervém e eles decidem vendê-lo como escravo para o povo egípcio. Durante a peregrinação de José ali no Egito, a Bíblia vai dizer assim que ele passa pela casa de Potifar. José, ele é caluniado, ele é injustiçado. José, ele vai experimentar níveis de dores terríveis. Mas eu acredito que de todas as dores que José enfrenta, a maior delas é um sentimento de ingratidão da parte de seus irmãos, um sentimento de desprezo da parte de seus irmãos. Porque ele ser caluniado, ele ser injustiçado, ele ser esquecido ali na prisão, nada disso se tornou tão doloroso para ele como o sentimento que a própria família, que os próprios irmãos tiveram por ele, a tal ponto dele precisar posteriormente lidar com as suas emoções quando ele encontra os seus irmãos. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele reencontra os irmãos no período de fome, que os irmãos migram ali para o Egito, já sendo ele governador do Egito, ele se apresenta, e quando ele se apresenta, a fala dele é: eu sou José. Quando José diz isso, ele está dizendo: olha, eu ser vendido como escravo, eu ser tratado com um sentimento de ingratidão, com um sentimento de desprezo, eu ser caluniado, eu ser difamado, eu ser esquecido, nada disso pôde alterar quem Deus me chamou para ser. Eu ter me tornado governador do Egito não teve o poder de alterar quem o céu me chamou para ser. Eu aprendo muito quando José diz isso, porque José está dizendo: eu tenho uma identidade em Cristo.
É por isso que quando Jacó vai dispensar as bênçãos finais sobre os filhos, quando ele fala de José, ele vai dizer, olha, José é ramo frutífero plantado à beira da fonte, cujos galhos vão além dos muros. O que Jacó está dizendo do seu filho muito amado é que os arqueiros, os próprios irmãos, não puderam parar José, porque José tinha uma identidade forjada em Cristo, e quando nós temos a nossa identidade forjada em Cristo, não significa que nós não enfrentaremos lutas, não significa que nós não teremos dificuldades, dores, angústias ou medos, mas é que nós passaremos por essas situações tendo a certeza que quem Deus nos chamou para ser não pode alguém que não tem a identidade alterada diante das crises, diante das ausências. E o texto bíblico vai dizer assim que José, então, vai levar cerca de 70 da sua família para lá, para o Egito. José, que agora é governador do Egito, só que o tempo vai passar e o texto vai dizer que a memória de José já não é mais lembrada. E o faraó, do livro do Êxodo aqui, possivelmente Ramassés II, historicamente falando, ele não vai ter o mesmo sentimento de respeito e de gratidão por tudo aquilo que José havia feito. E percebendo que o povo hebreu cresceu de uma forma muito grande, muito demasiada, a Bíblia vai dizer assim que o faraó tem medo que esse povo hebreu se volte contra eles num período de guerra, se junte com os inimigos e decida exterminar todo o povo. Então ele vai impor sobre os hebreus uma carga de trabalho maior. Historicamente falando, acredita-se que não só a carga de trabalho foi aumentada, mas a comida foi diminuída. Então, imagine, é um povo que está trabalhando mais, cansando mais e se alimentando menos. Uma visão clara, era para acontecer exatamente o que Faraó previa, que o povo começasse a enfraquecer e morrer. Só que a Bíblia vai dizer no verso 12 que quanto mais punham cargas, quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. Porque não há nada que possa impedir o crescimento de quem Deus decidiu trazer crescimento. Não há nada que impeça a vida para quem Deus decidiu trazer vida. Lembra de Isaac? A Bíblia vai dizer assim que ele abriu um poço, os inimigos iam lá e entulhavam o poço. Abriu um poço, ia lá e entulhava o poço. Abriu um poço, ia lá e entulhava o poço de Isaac. Só que no final das contas, Isaac prospera. Isaac prospera de uma forma extraordinária, porque ninguém pode parar quem Deus chamou para ser rio. Pode até entulhar um poço, mas não pode parar um rio. Você entende que às vezes o nosso inimigo vem contra nós de uma forma exacerbada, exagerada, tentando nos parar. Só que quando eu leio o Êxodo 12, capítulo 1, verso 12, dizendo que quanto mais era oprimido, mais o povo crescia, a opressão não tem poder de parar a igreja do Senhor. A perseguição não tem poder de parar a igreja do Senhor. O Covid não teve o poder de parar a igreja. Quando olhou para as igrejas e disseram, vamos abaixar as portas, vamos fechar as igrejas se reuniam de forma virtual. É o que nós estamos fazendo nessa hora. Porque nós entendemos e compreendemos que maior é a igreja do Senhor que avança. Se por um caminho o inimigo vier por 7, ele terá que sair de retirada. Porque a igreja do Senhor vai prevalecer, o povo de Deus prevalece. A Bíblia vai dizer assim que diante disso, o rei egípcio, percebendo que não tinha eficácia, ele vai chamar as parteiras hebreias, Sifra e Puá, e vai dizer, vamos fazer o seguinte, quando as mulheres hebreias estiverem em trabalho de parto e vocês perceberem que for menino, mate, que for menina, deixa viver. Quando eu leio isso daqui, uma coisa me chama muita atenção, irmãos. Olha como o diabo não mudou as estratégias, como ele é sujo, sorrateiro. Aqui, no livro do Êxodo, capítulo 1, o projeto de Satanás era matar os meninos, aniquilar os homens. E é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos visto homens com a sua imagem distorcida, com o seu ministério sendo distorcido, com o seu sacerdócio sendo distorcido, com a sua figura masculina sendo distorcida. Nós estamos tendo uma dificuldade de afirmar uma identidade masculina por causa de uma distorção maligna que o mundo anda pregando. Nunca se viu tantos homens afeminados como nos dias de hoje.
Lá atrás era matar, literalmente arrancar a vida. Aqui é matar a figura masculina. Pais que não assumem responsabilidade de pais, maridos que não assumem responsabilidade de maridos, sacerdotes do lar que têm negligenciado o teu chamado, negligenciado aquilo que Deus chamou ele para fazer. Que Deus venha resgatar nos homens a sua identidade masculina. Que Deus levante Cifrá e Puá nesse tempo, comprometidas com vida. Cifrá e Puá, diante de um decreto de morte, elas estavam comprometidas com a vida. Aí agora eu quero perguntar para nós nessa hora, como é que nós temos nos levantado? Como parteiros ou como coveiros nesse tempo? Como alguém que traz vida ou como alguém que tem gerado morte? Como alguém que traz vida ou como alguém que tem imposto morte? Como é que nós temos nos posicionado nesse tempo? Porque Cifrá e Puá tinha tudo para se tornar coveira, mas se tornaram parteiras de excelência, comprometidas com a vida. Às vezes nós temos anunciado morte, nós temos pregado morte, nós temos falado de morte. Como isso, missionária Lorena? O Senhor nos chama para anunciar uma palavra de vida. O Senhor nos chama para anunciar vida e muitas vezes negligenciando aquilo que o céu nos chamou para fazer por medo de falar a verdade, por medo de pregar a verdade. Que o Senhor gere em nós o desejo de ser geradores de vida. Que o nosso ministério seja uma terra fértil, que o nosso ministério seja um ventre fértil, que Deus cerre toda madre que tem gerado morte, que Deus cerre toda boca que tem lançado palavra contrária, toda palavra que não tem sido direcionada por Deus, que seja encerrada, mas que prevaleça pessoas comprometidas com aquilo que o céu tem chamado. A Bíblia diz assim que Cifrá e Puá, temendo ao Senhor, temendo a Deus, não fizeram o que o inimigo mandaram. A Bíblia vai dizer assim que, percebendo que não tem eficácia, então vai vir um decreto da parte de Faraó. Vamos lançar os meninos no rio Nilo. Vamos pegar os meninos e lançar no rio. Historicamente falando, acredita-se que houve um grande massacre nesse tempo, onde tinham soldados invadindo casas, arrancando crianças do braço das suas mães e lançando literalmente nos rios, ou às vezes passando a espada na cabeça, matando, sem piedade, acabando com a vida. Olha para vocês verem como o diabo age de formas malignas. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2, no verso 1, que uma mulher chamada Joquebede, comprometida com a vida, vai gerar. Porque se no capítulo 1 tem um decreto de morte, no capítulo de número 2 tem uma casa que tem propósito. Eu vou repetir para você memorizar isso. Se no capítulo 1 tem um decreto de morte, no capítulo de número 2 tem uma casa com propósito. Porque enquanto tem gente comprometida com o decreto de morte, preocupado com o que está acontecendo lá fora, aqui dentro eu estou entendendo, tem propósito. Enquanto tem gente que está olhando para tudo que está acontecendo ao redor, nós temos que focar com o que acontece dentro. Aqui dentro tem um propósito, na minha casa tem um propósito, a minha família caminha debaixo de propósito. Não me interessa se o mundo está agindo de uma forma diferente, se lá fora tem um decreto de morte, se lá fora tem um decreto de falência. A minha casa não caminha pelos preceitos do homem. A minha casa está direcionada pela palavra de Deus. A última palavra que prevalece sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu casamento, sobre o meu ministério, é a palavra que vem de Deus. Quem determina todas as coisas é o Senhor. Aleluia. Joquebede e Arão vão gerar, vão dar luz a um menino. Oh, Deus fiel. Deus fiel. Eles tinham tudo para dizer: não vamos gerar, não queremos gerar. É tempo de decreto de morte, é tempo de perseguição, é tempo da gente calar, é tempo da gente se esconder, é tempo da gente não falar nada. Só que o texto diz que eles vão gerar, porque eles entendem: na minha casa tem propósito. E se tem propósito, Deus se encarrega de conduzir o que é necessário para que haja cumprimento de propósito. Quando essa mulher corajosa gera, a Bíblia diz assim que o menino nasce, ela percebe que o menino é formoso. Agora, que mãe que acha filho feio? O menino nasce ali, com a cara de joelho, a gente inchado, o olho não tem cor ainda, né? Assim, a gente olha e já começa a dizer: nossa, parece o pai, parece o meu irmão, parece o tio, parece a avó. A minha cara não tem cara de ninguém, irmão. Mas porque o amor, não disse amor.
Sabe quando a Bíblia diz que Joquebede acha um menino bonito? Eu fico pensando, Deus olha pra gente desse jeito. Nós somos feios, terrivelmente. Pecadores. Ingratos. Quantas vezes prometemos algo para Deus e não cumprimos? Quantas vezes nós dissemos, conta comigo e negligenciamos? Quantas vezes a gente diz, Senhor, eu vou fazer. Só que aqui tem uma mãe que ama e olha e diz, eu vou esconder. Eu vou esconder, porque é formoso. É Deus olhando para nós, porque a Bíblia vai dizer assim, pode uma mãe esquecer do filho que foi gerado, mas todavia o Senhor não se esquecerá. O Senhor não nos abandonará. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É Deus olhando para as nossas fragilidades e dizendo assim, olha, ainda com tantos defeitos, com tantas falhas, eu te conheço. Te conheço, porque ele diz isso para Jeremias no capítulo 1, eu te conheço. É Deus dizendo, eu conheço todos os seus defeitos e ainda assim te escolhi e não abro mão. É Deus dizendo isso para nós, eu estou te escondendo pelo tempo necessário para que não haja prejuízo e nem perca na tua vida. Como Joquebede fez com Moisés, Deus faz conosco. Ela esconde o menino por 3 meses. Só que o menino está escondido por 3 meses, mas escondido ele continua crescendo. Porque visibilidade não é sinônimo de crescimento. Tem gente que tem visibilidade, mas não tem crescimento. Tem muito seguidor no Instagram, mas não tem crescimento. Só que tem gente que não sabe nem o que é rede social, meu irmão. Mas dobrou o joelho, o céu se abre. E isso, para mim, é crescimento. Porque quando nós caminhamos debaixo de palavra, quando a nossa casa, o nosso ministério, a nossa vida caminha debaixo de propósito, nós entendemos e compreendemos que independente do que acontece do lado de fora, eu posso estar escondido do lado de dentro, mas aqui eu estou guardado e tem crescimento. O Senhor estava guardando a vida de Moisés, porque se Moisés aparece antes da hora, ele era morto. Ele era morto. Só que chega um momento que não dá para esconder quem Deus decidiu dar crescimento. Chega um momento que não tem como esconder quem Deus decidiu mostrar. Que era necessário, havia um propósito naquele cenário. A Bíblia diz assim que então Joquebede, ela pega uma arca, embatuma, ela coloca ali piche, ela pega a arca de juncos, ela reveste com betume. Sabe o que é lindo nesse texto? Joquebede, ela usa as coisas naturais. Porque ela entende aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. O extraordinário é com Deus, o natural é comigo. Eu posso orar e devo orar. Só que quem cura é o Senhor. Eu vou fazer a campanha, eu posso fazer a campanha, só que quem liberta é Deus. Eu vou participar da vigília online, só que quem faz o milagre é Deus. É utilizar as coisas naturais e entender que concernente às coisas extraordinárias é só Deus que pode fazer. Ela usou aquilo que estava ao alcance das mãos dela. Às vezes, diante de uma desculpa, nós começamos a dizer, Senhor, como fazer? Eu queria viver um milagre, como vai ser? Quando a viúva procura o profeta, a instrução do profeta é, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um restinho de azeite. Pega o que tem, é o que tem, é o azeite que tem que vai ser, através do azeite que tem que vai acontecer milagre. Quando Jesus está ali no monte, não quer despedir a multidão com fome, ele pergunta para os discípulos, o que tem de comer aí? Eu não quero despedir a multidão com fome. Senhor, são poucos pães e poucos peixes. Pois é, então traz para mim. É com poucos pães e com poucos peixes que vai haver milagre. O próprio Moisés, diante do Mar Vermelho. Atrás está vindo o exército, na frente tem o mar, do lado tem montanha, o lugar chama Piairote, sem saída. Moisés diz, e aí, Deus? Deus vai dizer, o que tem na mão? É um cajado? Pega o cajado e toca no mar. O mar vai se abrir. Entenda que Deus usou exatamente aquilo que alguém já tinha. Joquebede tinha uma arca, Joquebede tinha junco, Joquebede tinha betume, Joquebede tinha pinche. E foi isso que Deus precisou para trazer livramento. O que você tem aí nas suas mãos? Missionário, eu consigo orar 10 minutos por dia, orando 10 minutos por dia, que Deus vai aumentar o nível da tua oração. Daí a pouco você vai viver uma virada na tua história.
Missionário, eu sei cantar só esse hino. Minha irmã, cantando só esse hino que você sabe mesmo. Que daí a pouco Jesus vai abrir o céu e a glória do Senhor se manifestará ao teu favor. E a tua casa experimentará de livramentos como nunca antes você imaginou. É utilizando aquilo que o Senhor já te entregou. A Bíblia vai dizer assim que diante desse cenário, ela vai colocar o menino dentro do cesto e lançar o menino no rio. Agora, pensa aqui comigo, você não precisa me responder, mas o verso 22, que foi o último verso do capítulo 1 que nós lemos, vai dizer assim, que Faraó ordena ao povo que todos os meninos fossem lançados no rio Nilo. Agora tem uma Joquebede que pega o menino e coloca no rio. Não é um rio diferente, é o mesmo rio, é no rio Nilo. Todos os meninos que estavam sendo mortos estavam sendo lançados no rio Nilo. Só que agora tem uma Joquebede com a expectativa que Moisés sobreviva, e ele sobrevive, e lança no Nilo. Entenda que aquilo que para alguém é morte, para outro é vida. Sabendo o lugar certo, a hora certa e o momento certo. O problema é que tem gente que se precipita e está morrendo ministerialmente. Está perdendo o casamento, está perdendo a chamada, perdendo o ministério, porque tem se precipitado, está indo para o Nilo fora do tempo. Só que aqui tem uma Joquebede que entende que o Nilo, nesse momento, é lugar de dependência, é lugar de confiança no Senhor. Ela se lança tudo que ela tem, todas as expectativas, todas as esperanças, todas as probabilidades, coloca ali naquela arca e lança no Nilo. É como se Joquebede estivesse dizendo, Senhor, o que eu podia fazer, eu fiz, agora está aqui, é com o Senhor. Eu podia guardar por 3 meses, não tem como mais esconder, agora eu entrego para o Senhor. Porque nós temos aquela expectativa de quando a gente está segurando, é nosso, né? Está aqui, é meu, está guardado. É como o filho, enquanto está na casa da gente, a gente tem aquela expectativa de que está sob controle, está tudo certo, está ali na sua casa. Só que o dia que, de repente, precisa mudar de cidade para fazer uma faculdade, casou, ou por uma eventualidade para trabalhar, precisa mudar, ou uma situação precisa mudar, a gente dá aquele sentimento de perda, e agora eu não estou vendo. Como é que vai ser? Os meus olhos não estão vendo, as minhas mãos não estão alcançando, e aí, será que está seguro? Como é que está? E o Senhor está dizendo, lança no Nilo, deixa comigo. Entrega para mim, confia em mim. Porque aquilo que é prioridade para o cumprimento do chamado, eu me encarrego de suprir, de sustentar e de guardar. Oh, Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que ela coloca o menino no Nilo. E entenda que ali é uma possibilidade. Sabe o que eu acho extraordinário? Eu estou caminhando para o final. Imagine, eu estou dizendo de Moisés, um menino de 3 meses. 3 meses. Uma criança de 3 meses, o cheiro diferente do que ela está acostumada faz ela chorar. Uma criança de 3 meses, um barulho diferente do que ela está adaptada faz ela chorar. Uma criança de 3 meses, um ambiente diferente do que ela está acostumada a dormir faz ela chorar. Não comer, não se amamentar na hora certa faz ela chorar. Uma dor faz ela chorar, um susto faz ela chorar. Agora você imagine uma criança de 3 meses sendo colocada dentro de uma arca, um ambiente diferente do que ela está acostumada, longe da sua mãe, com um cheiro diferente, colocada em um rio que balança, em um rio que tem barulhos diferentes. Tinha tudo para Moisés chorar o tempo todo. Só que se Moisés chora, certamente aquele rio cheio de soldado lançando outras crianças ali, ia escutar o choro, pegar a criança e matar a criança. É mais uma criança, vamos matar. Então eu entendo, isso aqui é eu, Lorena, tá bom? A história não me dá margem para falar isso. Biblicamente a Bíblia não diz isso, é eu imagino que até o choro de Moisés foi controlado por Deus, porque se chora antes da hora, podia ser morto. Se chora no lugar errado, podia ser morto. Se chora para a pessoa errada, podia ser morto. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto eu estudava esse texto? Que até para chorar a gente tem que saber o lugar certo e para quem a gente anda chorando. Que até para compartilhar as nossas dores, nós temos que saber. Tem gente que está chorando para qualquer um, né? Aqui no Goiás a gente diz chorando as pitangas, né?
Às vezes chora explicando aí num grupo de WhatsApp e não sabe nem com quem está contando, para quem está contando, e o Senhor está dizendo, aprenda a colocar as suas dores no lugar certo, depositar no altar do Senhor. Quando Ana, angustiada, amargurada, porque não pode gerar, ela vai para o altar da oração e ali ela obtém resposta, ela chora nos pés do Senhor. Que o Senhor possa trazer sensibilidade sobre qual ouvido está pronto para nos ouvir, sobre qual ombro está pronto para ouvir o nosso choro e acolher o nosso choro. Porque tem pessoas que, às vezes, num anseio de um dia mal, compartilham uma dor com alguém que não está preparado para te ouvir e o teu problema vira chacota no meio dos outros. O teu problema, aquilo que era para gerar vida, gera morte. Morte espiritual, morte emocional e muitas vezes, infelizmente, até uma morte física. Deus conduziu até o choro de Moisés. E quando a princesa encontra o menino, porque o menino chorou, encontrou o menino na hora certa, ela vai dizer, peraí, o menino é bonito, é formoso. Miriam aparece de trás de uma moitinha, de um cacto, de um arbusto, não sei onde estava, mas a menina estava ali. Quer que eu chame uma hebreia para amamentar o menino, para cuidar do menino? Por favor, faça isso. Ela vai chamar quem, gente? A mãe. Olha o que Deus faz. Olha como Deus é extraordinário. Olha como Deus é lindo e fiel. Chamou a mãe. Chamou a mãe. Cuida do menino para mim? Amamenta o menino para mim? A Bíblia vai dizer assim que Joquebede está indo e a filha do faraó vai dizer, a senhora vai receber para isso. Olha o que Deus faz. É como se quando Joquebede lançasse Moisés no Nilo, ela estivesse dizendo, eu confio na tua soberania, eu confio no teu propósito dentro da minha casa. Eu confio que o Senhor é aquele que traz livramento. Eu confio. E respondendo e respaldando a confiança que Joquebede depositou, Deus pega o menino e devolve para o braço da mãe. Tem um faraó de um lado dizendo, vou matar, e do outro tem Deus olhando e dizendo, não, você não mata, você vai sustentar e patrocinar a educação dele. De um lado tem um faraó dizendo, vou matar. Do outro lado tem Deus dizendo, não, você não mata. Você vai prover aquilo que o menino precisa para se tornar o libertador do povo que não parou, do povo que cresceu. Do meu povo, de um lado tem faraó dizendo, vou acabar. Do outro lado tem Deus dizendo, não, você não está entendendo, faraó. Você vai servir como escada. Porque se o inimigo olha para nós e diz, vou acabar, meu irmão, você não está entendendo. É Deus olhando e dizendo, até aquilo que vem na contramão para te parar, vai te impulsionar a crescer, se você caminha debaixo de propósito. Quando nós confiamos no Senhor, independente do cenário, independente do que aconteça, Deus é fiel. Ele guarda a nossa casa, ele guarda o nosso ministério, ele guarda a nossa família. Moisés está respaldado pela mão do Eterno. Eu quero encerrar essa palavra te lembrando. Deus não te chamou como coveiro, Deus te chamou como parteira para ser geradora de vida. Deus não te chamou para viver capítulo 1, que é decreto de morte, mas você e a sua casa, e são casa com propósito. E onde tem uma casa com propósito, tem livramento de Deus. Onde tem uma casa com propósito, tem provisão do céu. Onde tem uma casa com propósito, tem a mão do Senhor estendida e livramento sendo alcançado. Amém? Que Deus abençoe e eu quero orar para a gente terminar. Que você possa, nessa hora, apresentar a tua casa, apresentar a tua família, apresentar teu ministério, teu casamento, teus filhos, teus netos, tua descendência. Que você possa dizer, Senhor, que a minha casa possa viver o propósito que o Senhor tem para mim. Que a minha casa possa viver o propósito. Que a identidade dos meus filhos possa ser restaurada. A identidade celestial possa ser restaurada. Senhor, nós queremos nessa hora te clamar e te pedir, Pai. Assim como Joquebede foi corajosa e ousada, que o Senhor levante homens e mulheres ousados no teu espírito. Com ousadia celestial, Senhor. E que nós venhamos, Paizinho querido, ver os livramentos. Que diante dos capítulos 1 de decreto de morte, que nós não venhamos nos esquecer. Nós estamos respaldados pelo capítulo 2, pela casa com propósito. A nossa casa é uma casa com propósito. Os nossos filhos são gerados debaixo de propósito. O nosso ministério é com propósito. Nós não vamos abortar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos chorar no lugar errado e nem na hora errada. Mas nós vamos lançar as nossas dores diante do altar, porque sabemos que ali é lugar de resposta.
Pai, que o Senhor venha nos guardar, acampar os seus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa casa, e que nós possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. É a oração que eu faço nessa hora, em nome de Jesus, em concordância com os meus irmãos. Amém?